Então, nessa noite, o tema que Deus colocou aí no meu coração, seguindo ainda Levanta e Resplandece, que é o nosso tema do ano. A última vez que eu estive aqui foi no domingo da Páscoa à noite. Eu falei sobre o Espírito Santo e hoje de manhã o pastor Hélio também comentou. Obrigada. Isso aí, unidade, um ajuda o outro. O pastor Hélio comentou, lá de Atos 2, que a gente também comentou naquele domingo, falando como foi importante. A igreja estava reunida. E é assim que a gente tem que estar domingo após domingo, quinta após quinta, em reuniões de oração, nas conexões, em tudo que é proposto, porque há algo especial que Deus derrama quando a igreja está em unidade. Amém? E o tema dessa mensagem de hoje é: não se precipite. Amém? E tem muito a ver com o que o Carlos estava falando aqui na hora que ele estava ministrando, em relação a gente ter essa consciência de se aquietar na presença de Deus. Porque a gente sabe que esse mundo está muito agitado, A gente tem falado isso. Coisas acontecem no dia a dia, ele mesmo é uma correria, não sei para vocês, mas o tempo está passando muito rápido, a gente tem muita coisa para fazer e cada dia a gente tem que ter essa autoavaliação e principalmente com a ajuda do Espírito Santo para ver o que eu preciso ajustar para que eu realmente possa ouvir a voz de Deus e tomar decisões corretas como um verdadeiro filho de Deus, como uma verdadeira filha de Deus. Porque quando nós não atentamos para isso, as situações nos empurram para tomar decisões, e decisões que causam prejuízo, situações que a gente não precisaria passar, mas por conta, a gente vai ver a história de Saul. Então você já pode ir abrindo a sua Bíblia lá em 1 Samuel 13. Por conta forçado pelas circunstâncias, quem nunca passou por isso, Forçado pelas circunstâncias, a gente acaba tomando decisões que causam prejuízo, que causam coisas desnecessárias, porque nós já temos a presença do Espírito Santo, que é o nosso ajudador, nosso conselheiro, aquele que é capaz de dar uma direção certa em todas as situações. Ele é especialista em todos os assuntos, não há nada que ele não saiba. Ele conhece o mais íntimo do nosso coração, ele conhece o mais íntimo do coração de cada um. Então, principalmente também na área de relacionamentos, que é uma área que o inferno tem trabalhado muito forte nesses últimos tempos para destruir relacionamentos de família, de casais, de amigos, de pessoas do seu trabalho. Ele quer sempre colocar algo para que haja divisão, contenda, porque sabe que sem unidade o reino de Deus não pode avançar. E a gente precisa estar muito atento. Mas antes fique aí em 1 Samuel 13, mas eu quero ler 2 Crônicas 16, capítulo 9. Porque enquanto o Carlos estava falando aqui, veio muito forte esse versículo ao meu coração. E diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. E a gente tem, como filhos amados, como herdeiros de uma promessa, de uma herança maravilhosa. Graças a Jesus, a obra de morte e ressurreição dele, a gente tem que ter essa consciência todos os dias. Meu coração pertence a Deus. E a gente tem que todo dia também sondar para entender que não pode haver nenhum outro ídolo no nosso coração, porque Jesus não é ídolo, Jesus é rei. E onde há um rei sentado, não há espaço para ídolos. Então, o que são ídolos? São tudo aquilo que tira o espaço de Jesus do seu coração. Então, você sonde, o Espírito Santo sonda aí com você nessa hora. O que eu tenho colocado em prioridade, que tenho deixado a palavra de Deus em segundo plano? Porque, gente, é uma utopia a gente achar que vai poder resistir nesse fim dos tempos, sem a certeza que o nosso coração é totalmente dele. Os dias são maus e vai piorar, como o pastor Hélio disse. Mas aqueles que têm o coração totalmente voltado para a voz do Espírito Santo, para Jesus, não serão confundidos. Essa é a promessa que está aqui. Aqueles que ouvem a voz e reconhecem, não serão enganados. E esse é o meu e o seu caso, amém? Então vamos lá para a história de Saul, em 1 Samuel 13. 1
A gente vê ali em 1 Samuel, a partir do capítulo 10, um pouquinho antes ali, o povo estava pedindo um rei para Deus, porque até então não tinha tido um rei, eles tinham juízes, que eram aqueles ali que representavam o governo de Deus, né? Tinham essa missão de levar uma ordem ali ao povo, mas não tinha um rei, uma pessoa que representasse uma pessoa humana, né, que representasse esse governo. E aí eles pediam um rei, eles querem um rei porque os outros povos tinham reis. E aí Deus escolhe Saul. Saul foi escolhido foi escolhido rei. Olha, gente, aceleração. Saul foi escolhido rei por Deus. E aí lá a gente vê a partir do capítulo 10 que Samuel ungiu a Saul, né? Deus deu essa direção. E ali no 10:8 ele dá uma orientação para Saul. Ele diz assim, 1 Samuel 10:8: Tu, porém, descerás adiante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocausto e para apresentar ofertas pacíficas. 7 dias esperarás, até que eu venha ter contigo e declare o que hás de fazer. E ali vai seguindo a história e a gente vê que fala que o Espírito do Senhor se apossou de Saul e ele profetizou, ou seja, era uma pessoa legitimamente escolhida. E às vezes Deus nos dá algo para fazer legítimo, que é para a gente fazer, mas por decisões erradas a gente acaba perdendo aquilo que foi determinado. Por isso que é muito importante a gente cuidar todos os dias do nosso coração, para que a gente não saia do centro da vontade de Deus, que é o nosso lugar de segurança. E um pouco mais à frente, em 1 Samuel 12, versículo 24, então ali Saul é apresentado como rei, e Samuel dá um alerta e diz assim: ele está falando para o povo, né? Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Ou seja, o Senhor sempre nos dá orientação em todas as coisas. A palavra é um manual, é um nosso estilo de vida. A gente vive pela palavra, pela fé na palavra de Deus, no Filho de Deus. Então, tudo que foi escrito aqui foi inspirado por homens cheios do Espírito Santo para que chegasse até nós nos dias de hoje e a gente pudesse caminhar na segurança da palavra de Deus. Isso é bem mais precioso que nós temos. A palavra e a presença do Espírito Santo em nós, nos dirigindo em todas as coisas. Mas então lá finalmente no capítulo 13, a partir do verso 8, diz assim: Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: Trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: Que fizeste? Respondeu Saul: Vendo que os povos iam espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: Agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor. E forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: Procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Ou seja,
Ele preferiu ir pela sua própria cabeça ao invés de seguir uma orientação. Mas você pode falar, mas ele falou para esperar 7 dias, passaram 7 dias. Mas ele foi desobediente, porque ele não poderia oferecer holocaustos. Só quem tinha autorização para fazer isso era o sacerdote, era o profeta. E enquanto não chegasse, ele não podia ter feito isso. Mas ele, forçado pelas circunstâncias, procedeu neciamente e perdeu o reino, perdeu a oportunidade de fazer parte de uma grande obra que Deus começou lá atrás. Ele abriu mão de algo que Deus pediu para ele fazer e acabou perdendo um plano precioso que Deus tinha. E Deus não deixou de cumprir o plano. Quando alguém não responde da forma correta, Deus vai levantar outras pessoas. E que não seja o meu nem o seu caso, porque nós queremos cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, no tempo e do modo certeiro. E vai ser assim em nome de Jesus, porque nós temos o Espírito Santo morando em nós. Mas não é algo que vai acontecer automaticamente, não é algo que do dia para a noite a gente acorda e já está tudo pronto, não. É algo que a gente precisa buscar em Deus, esperar em Deus, coisa que Saul não fez. Ele não esperou em Deus. Ele viu o pessoal vindo, os filisteus, ele achou, não, agora eu tenho que tomar uma atitude, porque está tudo me pressionando, o povo está aí, o povo está se espalhando, eu preciso tomar uma atitude. Não, ele deveria esperar, porque essa atitude dele demonstrou que ele não confiava em Deus. Mesmo já tendo ali sido usado por Deus, vencido algumas batalhas, ele demonstrou que não confiava em Deus. Então, quando a gente toma alguma atitude, que é algo que Deus não nos pediu, se Deus tem alguma promessa, e Ele tem promessas maravilhosas para as nossas vidas, tanto aqui na palavra, promessas gerais, mas assim como também promessas individuais que o Espírito Santo pode ter revelado diretamente ao seu coração. Se Deus não te pediu para fazer nada em relação a isso, não faça. Não se precipite, porque o preço da precipitação pode ser que aquilo não aconteça na sua vida. Então é o tempo da gente se voltar e se aquietar na presença do nosso poderoso Deus. O Deus grande que é fiel à sua palavra e é fiel para cumprir cada promessa que está registrada aqui. Deus não tem problema nenhum de limitação humana. E assim, a atitude de Saul, às vezes como as nossas atitudes, demonstram isso, que a gente não confia que Deus é poderoso, soberano. Ele não é um homem limitado, que tem falhas como eu e você. Ele é Deus grande, Deus poderoso, Deus que criou os céus e a terra. Não há impossíveis em todas as suas promessas. E enquanto a gente for forçado pelas circunstâncias e tomar atitudes que Deus não pediu, nós depois não adianta ficar se lamentando. A gente vai ter que se reerguer e falar: Deus, me perdoa. Eu fiz algo que você não me pediu, mas eu quero corrigir. Como é que eu faço? Então não é muito melhor, antes de errar, a gente poder já ter a direção certa, que já está disponível? Mas quantos de nós, e o quanto a gente está disposto a realmente dar prioridade a Deus, através de parar aquilo que tem nos distraído, aquietar e realmente falar: Deus, o que eu faço agora? Porque eu entendo, na hora que acontece ali, a situação vem, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, mas Ele conta com a nossa cooperação. Nós somos cooperadores dEle para uma boa obra que antemão Ele já preparou, antes da fundação do mundo. Então, isso tem tudo a ver também com ansiedade. E a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E eu vejo, a Wake aqui, nós muito jovens, e quanto mais cedo vocês entenderem isso, menos prejuízos, menos situações desnecessárias vocês vão precisar passar. E é muito importante também a honra às gerações anteriores, seus pais, seus avós, ouvir a direção daqueles que estão em Cristo, estão mais experientes. Porque nessa idade, muitas vezes, a gente acha que sabe tudo, mas não é verdade. E eu creio em uma geração que não é soberba,
que não é aquela que acha que sabe tudo, que não está querendo, eu sei, eu vou fazer do meu jeito, vai dar ruim. É isso que a gente tem para dizer nessa noite, vai dar ruim, sorrindo, porque vai dar ruim. Independente da forma, vai dar ruim. E é necessário você ser humilde, honrar o seu pai e a sua mãe em tudo que eles te direcionam, porque depois de Deus, eles são as pessoas que querem o seu melhor. Então pare, tire essa capa de orgulho, de vaidade, isso é feio. É feio um filho amado de Deus ter esse orgulho, essa soberba, é feio. E Deus não se agrada disso. E o Espírito Santo já está falando ao seu coração nessa noite. Se você falar, mas meus pais não tomam atitudes, não tem essa sabedoria que você está falando, então ore por eles. Você é um jovem que está ouvindo a palavra aqui, que conhece a palavra revelada, ore pelo seu pai e pela sua mãe, ore pela sua família, ore por todo mundo. Seja um intercessor, jovem. Não espere que alguém vai orar por você. Se levante, resplandeça e ore, ajoelhe. Coloque seu joelho no chão e fale: Deus, eu estou nessa geração, eu sou um jovem. Eu sei que o mundo me oferece muitas coisas, mas eu escolho olhar para Ti, porque eu sei que isso é algo eterno e não vai passar. Porque a juventude passa muito rápido. A vida passa rápido. Mas a juventude é um sopro. E quando você se dá por você já é adulto, casado, com filho, tem um monte de coisa para resolver. Se você já construir algo desde o início da sua juventude, da sua adolescência, vai ficar muito melhor. Por isso, ouça nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus está falando para essa juventude. Sejam humildes, sejam corações ensináveis. Toda soberba, todo orgulho, isso não vale de nada. Lá no Salmo 119, abra lá, falando sobre esse tema em relação aos jovens. Serve para todo mundo, mas é algo específico agora. Diz assim, Salmo 119, vamos ler ele todo com bastante calma. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Ou seja, agindo de acordo com a palavra de Deus. De todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Se a palavra de Deus estiver tão enraizada, tão viva no seu coração, quando algo contrário se apresentar, você não vai pecar, porque a palavra estará ali e ela é a sua segurança, ela é aquilo que te traz segurança. E é o tempo de uma geração, e agora eu falo de todos nós, não apenas os jovens, a geração, essa geração do fim, porque a gente está vendo, não tem para onde correr, é a reta final. E eu estou aqui para ver essa reta final, a igreja se levantando, resplandecendo, cheio de poder e glória, e mostrando para esse mundo que há um só Deus, que não somos melhores do que ninguém, mas nós conhecemos o Rei, que é poderoso para salvar esse mundo. E se nós ficarmos calados, dizem que até as pedras clamarão. E eu já falei isso aqui, eu não quero que ninguém fale o que eu preciso falar nesse tempo, e que isso seja uma realidade na sua vida também. O que o Senhor tem te pedido, como o Carlos falou, testemunhe, fale, deixe ser usado pelo Espírito Santo de uma forma que você saia do controle, porque esse controle não vai te servir de nada. Não vai servir. Quando tomamos atitudes pela nossa própria cabeça, é isso que dá em caminhos de morte, em prejuízo, em perdas de coisas preciosas que o Senhor tem para nós. Nós estamos aqui, já estamos no reino, sabemos que o reino de Deus está dentro de nós, e é para a eternidade. Mas lá na eternidade com Jesus, quando a gente estiver com Ele no céu, a gente não vai precisar mais falar de Jesus para os outros, porque a gente já vai estar lá com todos aqueles que creem, e eu creio que são bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, e que a gente possa fazer parte disso. Mas enquanto estamos aqui, nós precisamos testemunhar quem é o nosso Deus. Jovens,
toda apatia sendo caída por terra agora na autoridade do nome de Jesus. É hora de despertar. Nós estamos aqui há anos falando isso, mas eu creio uma unção para esse tempo, que quebra o jugo, que despedaça todo esse marasmo que o inferno tem tentado lançar na vida desses jovens. Se levantem, tomem uma posição, porque esse é o tempo, não vai dar mais tempo. Quem não se levantar agora, não vai ter tempo de correr, então se levante agora, seja um encorajador, fale de Deus. Quando esse culto aqui acabar, não vá falar de ótimo, é tudo lícito, é tudo maravilhoso, mas fale, o que Deus fez na sua vida? Se eu chamar um jovem aqui, tem algo para dizer o que Deus fez na sua vida essa semana? Ele fez na minha vida. E eu tenho certeza que Ele fez na sua. E você poderia testemunhar disso? Se eu der o microfone para alguém, alguém vem aqui? Então deixa eu te falar, pega seu WhatsApp, coloca lá, ó, Senhor. Gente, olha só, eu quero, nem que seja, comece no próprio grupo, com os famílias, na família da fé, grupo da Wake Team, grupo da Bora Wake. Oi, gente, eu queria dizer que eu estou muito feliz que aconteceu uma coisa muito boa. Deus fez isso na minha vida hoje, testemunhe. Porque às vezes a pessoa está passando por uma situação e ao ouvir aquilo vai ser encorajado, fortalecido. Abra sua boca, testemunhe. Esse é o tempo. Salmo 40, diz assim, Salmo de Davi: esperei confiantemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Tempo de um hino de louvor sair dos seus lábios, não só no domingo, de você proclamar essa verdade. Quem é o seu Deus? Se alguém perguntasse, alguém dessas pessoas ficam fazendo perguntas na rua, hoje em dia não tem muito mais, né? Quando tinha aquelas censos, enfim. Quem é o seu Deus? O que você ia responder? Pare e pense nisso. Quem é o seu Deus? Porque se a gente não tiver isso muito firmado no nosso coração, qualquer seta do maligno, te abate. Te deixa caído, te deixa prostrado. Mas se você sabe que você serve a um Deus poderoso, soberano, que é fiel para aqueles que têm o coração totalmente voltado para Ele, você será firme, você será forte. Porque jovens, vocês são fortes, assim diz a palavra. E a gente sabe que há um tempo e um modo para todas as coisas. Isso está lá em Eclesiastes, depois você confere lá, Eclesiastes 8. E como eu falei, essa questão de você se precipitar, né? Porque para fazer coisa errada, como a gente se precipita. Mas para praticar a palavra, às vezes, demora, tem que errar, e perdão, Senhor, volta. Vamos ser precipitados em fazer a palavra. Não, pensei isso, Senhor, me perdoas. Rápidos para se arrepender, rápidos para perdoar e para fazer besteira que a gente nem faça. Que a gente esteja tão cheio, porque é possível. Alguém pode falar, mas será que é possível? É possível sim, porque Jesus era assim. E se Jesus era e nós somos como Ele, nós podemos, porque Ele veio ao mundo como homem cheio do Espírito Santo. Ele era 100% homem, 100% Deus. E se Ele conseguiu vencer, nós também podemos. Porque é o preço que Ele pagou para nos reconectar com o Pai, nos garante que nós podemos ser como Ele, a cada dia. Não é de um dia para o outro, existe todo um processo que o Espírito Santo faz, mas também não depende de, então vou demorar 50 anos, não, depende de quanto você abre o seu coração para a revelação e para a prática da palavra. E isso pode ser acelerado quanto mais você tem fome e sede, porque aqueles que têm fome e sede são saciados. Enquanto você espera alguma promessa de Deus na sua vida, e eu acho que todos aqui esperam algo, certo? Nós precisamos perseverar no tempo da espera. Enquanto não vemos, a gente persevera. A gente continua agradecendo. A gente continua focado
Por mais que esteja difícil esperar, nós sabemos que há coisas que acontecem que realmente não são fáceis, mas nada foi tão difícil quanto Jesus se entregar sem nenhuma culpa, sem nenhum pecado por amor a nós. E ele se entregou, ele não pensou em quanto ele ia sofrer, ele pensou na minha e na sua vida, que a gente estaria aqui hoje, cheios do Espírito Santo, fazendo a vontade dele. E é para isso que a gente tem que empenhar toda a nossa vida aqui nessa terra. Oh, Espírito Santo, você é tão bom. Eu sei que você está aqui fazendo uma obra em cada coração. Nós cremos no teu poder, Senhor. Nós cremos, Pai. Nós cremos. Por mais que a gente não veja, nós continuamos crendo. Abra lá em Tiago 1. Tiago também nos alerta nessa questão da perseverança, de perseverar, fazendo aquilo que é correto. Como eu falei, não vai ser de um dia para o outro que as coisas vão mudar. Mas nós temos essa vida toda aqui para poder perseverar até que se cumpra, até que a gente veja, até que Deus cumpra na nossa vida tudo aquilo que já é uma realidade no mundo espiritual. E muitas vezes coisas ainda não chegaram nas nossas mãos, porque a gente não está preparado. E Deus não vai dar algo que a gente não está preparado, porque Ele não quer que a gente se perca. Ele quer que a gente fique firme até o fim. O fim que está próximo, mas que ainda tem muita coisa aí para acontecer e a gente precisa permanecer firme. Tiago 1, no verso 2, falando aí sobre as tribulações que todos nós passamos. Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Aleluia, perseverança. Em Tiago 5 também quero ler, aproveitando que a gente está aí, falando mais uma vez sobre ser paciente na espera, de não se antecipar, de não enfiar o pé pelas mãos para colher prejuízo, e sim para esperar no Senhor, esperar a resposta em Deus, esperar até que se cumpra. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Aleluia. O 7 também fala, eu pulei o 7, diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Ou seja, alguém que planta algo não vai colher do dia para a noite. A gente sabe disso, um exemplo natural. Uma obra de um edifício não é de um dia para a noite, mas é preciso dedicação, é preciso ação, é preciso material para isso. E é preciso esperar o tempo. Por mais que a gente queira apressar certas coisas, no reino de Deus não funciona assim. Nós que temos que perguntar: Deus, no teu relógio, onde que eu estou? Onde eu estou? Em que parte do propósito eu estou? O que eu posso fazer para continuar na batida ali com você? Não é Deus. Deus não tem obrigação de nos responder na hora que a gente quer. Ele é Deus. Ele manda, Ele criou. Ele é o dono, está no controle de todas as coisas. Nós é que precisamos nos submeter à sua palavra, ao seu tempo e ao seu modo. E isso para a nossa carne dói, é chato. Ninguém gosta de esperar. Muito mais nos dias de hoje em que é tudo tão rápido. Mas o sistema desse mundo não tem nada a ver com o sistema do reino. Porque o reino de Deus é eterno. E quando estamos agitados, a gente não consegue nem perceber. Essa é realmente a voz de Deus. Aí você se precipita. Eu acho que Deus falou isso, porque eu tenho que fazer isso, que eu acho que é certo. Não, Deus não é assim. Ele precisa de tempo. Relacionamentos precisam de investimento de tempo. E eu ia falar exatamente o que o Carlos falou aqui quando ele estava ministrando. A gente cantou hoje de manhã e foi maravilhoso. Quero Jesus. Você é o bem mais precioso. Nada desse mundo se compara ao que o Jesus é para nós.
E por que na hora de dar o tempo, de esperar uma resposta nele, a gente não quer? Porque a gente não está vendo? Porque a gente não está sentindo? Porque não é agradável para essa carne que quer tocar, sentir, olhar, ouvir, cheirar? Peça a Deus experiências novas com Ele. E Deus se revela para mim de uma forma. Mas não acho que vai ser isso aqui em 2 minutos que eu estou falando. Deus é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer. Mas eu estou falando de construir algo que é eterno. Nosso relacionamento com Deus começa aqui, mas não vai terminar quando a gente morrer. É algo eterno. Mas quando chegar lá na eternidade, quando chegar a nossa hora, que a gente esteja dentro do cronograma de Deus. Não do nosso, não do que a gente acha e pensa. Senhor, eu estou aqui, ó. O Senhor pensou, quando você chegar aqui no céu, você tem que estar nesse nível aqui, porque eu tenho muita coisa ainda para você fazer. A gente vai ter muita coisa boa para fazer no céu. Então, a gente tem que estar preparado. Essa vida é uma preparação para a eternidade. E glória a Deus que cada um que está aqui já encontrou o que precisava, que é a presença de Jesus Cristo. Mas que a cada dia mais o nosso coração possa ansiar por passar tempo, por esperar em Deus a resposta correta. Porque quando tomamos atitudes impensadas, impulsivas, isso só traz o quê? Prejuízo, assim como nós vimos em Saul. Abra lá em Hebreus 10. Hebreus 10, 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia! Não abandonar a confiança. Começar fazendo o que é correto. Praticar a palavra todos os dias. É começar a fazer o que é correto e ir até o fim. Se você fizer só até a metade, não vai alcançar a promessa. Precisa ser até o fim. Assim como Jesus foi até o fim. Nós não teríamos esse livre acesso se ele tivesse parado ali na ceia que ele teve com os discípulos. Não, até aqui eu aguento, depois é demais para mim, não. O plano teria sido interrompido. Mas graças a Deus que Jesus, maravilhoso, foi até o fim. E Ele conta com a nossa cooperação para irmos também até o fim. Pode subir, por favor, louvor, vamos orar. E que isso não seja algo que não vire uma prática durante essa semana. Não sei se vocês lembram da prática da semana passada, bora praticar. Que era para quê? Alguém lembra? Boa, Pedro, é isso. Orar todas as manhãs. Se você não fez isso durante essa semana passada, que maravilha. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Teremos mais uma semana. E juntando com isso, nós vamos aprender essa semana a esperar em Deus. A se aquietar, fechar os seus olhos e falar: Deus, estou aqui, fala comigo. E é isso, fala comigo. E espera. Não seja precipitado. Não haja de forma impulsiva. Espere a resposta. Deus me falou que hoje seria uma noite de respostas. Mas que é o começo da gente poder praticar isso. Vai começar aqui, mas se você não fizer durante a semana, não vai adiantar. E é utopia, como eu falei. Imaginar que a gente vai conseguir suportar os dias que virão sem esperar em Deus. Porque se a gente não esperar, a gente vai agir contrário à palavra. A gente vai acabar fazendo coisas que a gente não devia. E vamos ter que arcar com as consequências. Mas o Espírito Santo está nos chamando mais uma vez. Mais um domingo. Mais um
dia em que a palavra é pregada e há um confronto, porque tudo que nós temos feito tem nos agitado nesse mundo, tem tentado tirar essa tranquilidade de você parar e falar: Espírito Santo, o que eu preciso fazer? E realmente respira. Vá andar, olhe para o céu e veja: meu Deus, o Deus maravilhoso que criou esse céu, com certeza Ele tem uma solução para essa situação. O Deus que cuida dos pássaros, eles não morrem de fome, tem uma solução. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos, porque Ele é Pai, Ele é bom, Ele é grande, Ele é poderoso. Ele ama cada um de nós a ponto de entregar seu Filho. Isso é o amor. Não um amor de palavras, mas um amor de ação. Oh, Espírito Santo, obrigada. Sabemos que não existe um caminho fácil, mas existe um caminho certo. E o nome dele é Jesus Cristo. O caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há vida. Não há vida nesse mundo. Não há vida nas coisas desse mundo. Rabaraiosore, candaraiosore, erandaraiosore, candaraiosore. Nessa hora eu declaro: toda força do engano, todo espírito opressor de mente caindo por terra, na autoridade do nome de Jesus. Rabaraiosore, candaraiosore. Jesus, Jesus, nome sobre todo nome. Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. Jesus, aquele que se entregou por amor a mim e a você. Oh, Espírito Santo, você é aquele que convence. Rambaraiosore, candaraiosore, randaraiosore. Faça o que o Espírito Santo está pedindo para você fazer agora. Assim como o Carlos falou, não espere uma direção, porque a direção, o teu guia, o teu consolador, o teu amigo está dentro de você. Se ele está pedindo para você fazer algo agora, isso aqui já é um treino. Se aquiete, ouça, obedeça. Rambaraiosore, candaraiosore, haradaraiosore, candaraiosore. Espírito Santo, que cada vez mais a gente possa ouvir a tua voz com clareza. Nós sabemos que o Senhor fala todos os dias, porque a sua alegria é ter um relacionamento conosco, mas que a gente desligue. Eu declaro agora portas de distrações sendo fechadas na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Percebo muito forte na vida dos jovens, como se fosse uma máscara, de marasmo, de prostração. Ei, eu aniquilo isso agora na autoridade do nome de Jesus. Abra sua boca, jovem. O Espírito Santo está falando com você. Não negligencie a voz daquele que é a sua vida. Rambaraiosore, candaraiosore. O sol da justiça brilhando, você sendo iluminado nessa hora pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus, que é o poder, é o dunamis de Deus. Quem estiver com o coração aberto não sairá daqui da mesma forma. Rabaraiosore, candaraiosore. Aquiete. Randaraiosore, candaraiosore, erandaraiosore, candaraiosore, oroconoroiosore, candaraiosore. Ele vai fazer, Ele vai abrir a porta que você precisa. Rabaraiosore, candaraiosore, erandaraiosore, candaraiosore. Ele nos chama nessa noite para subir mais um degrau no nosso entendimento espiritual. Randaraiosore, candaraiosore, herandaraiosore, candaraiosore, rambaraiosore, um tempo de avanço. Rambaraiosore, candaraiosore, tempo de renovo, de dentro para fora. Tudo que está entulhado no seu coração, desentulhando agora, a presença do Espírito
Mas abra, fale, eu quero. Eu estou sentindo um peso. Eu não estou conseguindo fazer nada. Parece que eu estou paralisado. Então fale, me ajuda, Espírito Santo. Peça ajuda. Não se envergonhe. Porque se tem alguém que pode te ajudar nessa noite, não é nenhuma pessoa humana, mas é o próprio Espírito Santo. E Ele quer, mas Ele precisa que você peça. Quem pede será atendido. Quem bate, a porta vai se abrir. Randarayosore, kandarayosore. Herandarayosore, lere kandarayosore. Andarayosore, kandarayosore, lere kandarayosore. Rabarayosore, lere. Eu percebo algumas pessoas sendo encharcadas por uma água tão pura. E tudo que não é dele sendo levado. Em nome de Jesus. Mas é para quem quer. Rabarayosore, kandarayosore. A água do Espírito te lavando. Coisas que você fez e desagradou o Senhor e você se culpa. O Espírito Santo está te lavando nessa hora. Receba o perdão. Receba a glória. Receba o poder. Seja cheio do Espírito Santo. Porque Ele não está te julgando. Ele te ama e Ele conta com você. Ele conta com você. Rabarayosore, kandarayosore. Santo, santo, santo. Só o Senhor é santo. A tua presença, Pai. 1 minuto na tua presença vale mais do que a nossa própria vida. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu conheço a sua voz. Rabarayosore. Herandarayosore, kandarayosore. Herandarayosore, kandarayosore. Ele ama a gente. Ele disse que ama todos nós e está na palavra dele. Ele ama de tal forma que, assim como o Carlos falou, do abraço, Ele está aqui para te completar. Você não precisa de ninguém. Você não precisa de nada desse mundo. Abra mão. Ele quer ser aquele que vai te dar o conselho certo. Ele é aquele que você, quando acordar amanhã, você pode ter certeza, se todo mundo te esquecer, Ele não vai esquecer de você. Rabarayosore, kandarayosore. Espírito Santo, sopra, Espírito, sopra, doce Espírito, nessa noite. Eu creio na tua ação. Nós te damos liberdade. Essa é a nossa escolha. Nós podemos escolher todas as coisas, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio para escolher. E se a gente escolher errado, Ele vai respeitar. Ele vai ficar triste, mas Ele vai respeitar. Mas Deus, a gente não. A gente escolhe fazer a tua vontade. Por mais que envolva, Pai, uma dor na carne, por mais que a gente não entenda com a cabeça, por mais que a gente ache diferente, a gente abre mão para escolher. Eu escolho fazer a tua vontade, Pai. Meu coração, Pai, está rendido no teu altar, porque eu quero que os seus sonhos, Pai, não os meus, os seus sonhos se cumpram nessa terra. E pode contar comigo, Senhor. E se essa é a sua oração, fale com Ele. Senhor, o Senhor tem sonhos. E o Senhor conta comigo e com você para cooperar com esses sonhos. Deixe Ele regar o seu coração com esse amor, com essa paz, com essa presença, que é melhor que a própria vida. E qualquer coisa desse mundo nem se compara. Porque é uma presença que não é natural, é sobrenatural. Ele está aqui. Nós vamos honrar, Senhor, com louvor e com adoração nessa hora, em nome de Jesus. Receba o nosso coração.